Olá pessoal, Vinícius aqui, e hoje eu queria trazer um vídeo para vocês, onde eu tive um bate-papo com o pessoal lá do hospital, do laboratório no hospital de Cajuru, e a Jennifer entrou em contato comigo, junto com outras duas colegas, e pedindo para tirar algumas dúvidas sobre o software NGS Engine, que é um software que eu costumo trabalhar bastante aqui no meu laboratório. Ela me enviou umas 4 amostras que ela possui lá e nós começamos a discutir não só as situações das amostras que ela encaminhou, né, casos interessantes ali, conceitos básicos e muitas ferramentas que o software possui para nos ajudar a resolver os desafios que a gente encontra aí no dia a dia da análise de dados de sequenciamento de nova geração para genotipagem HLA. Então, como vocês vão ver, foi uma conferência ali, um web meeting, né, que a gente marcou, eu compartilhei a tela, estava com os dados delas aqui no meu computador, analisei e nós fomos ali discutindo e tirando algumas dúvidas que elas possuíam e abordando alguns conceitos ali que eu ia lembrando. Então, não é uma coisa talvez muito didática, porque a ordem talvez está muito mesclada, mas a gente abordou muitos conteúdos ali que podem ser interessantes para quem trabalha com esse software ou para quem trabalha com esse tema. Eu pedi a elas se eu poderia gravar, elas autorizaram, e então eu estou agora divulgando aqui esse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem, e estou aberto aqui a sugestões, qualquer comentário que vocês tenham, tá bom? Vocês estão vendo a Estamos. tela do Engine? Isso. Então, legal. Antes da gente entrar, isso aqui é o que mais chama a nossa atenção, né? Uhum. Vocês têm alguma dúvida aqui de alguma métrica? Aqui está bem claro, né? Nesse software fica bem claro o que a gente tem que olhar. Vocês têm alguma dúvida de algum desses valores, desses números, dessas métricas? O que isso significa? Na verdade, não. Não. As métricas estão bem claras. Tá. Você me mandou aqui 4 amostras. Então, assim, a primeira que chama logo a atenção aqui, né, é essa, né? E foi a primeira que eu fui olhar também, né? Que é esse HLA-B. Esse daqui é um paciente ou um doador? É um doador. É um doador voluntário de medula óssea. Tá. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o ruído ele está bem alto, apesar de estar tudo bem balanceado. A cobertura para esse gene especificamente está um pouco baixa, mas para as outras está alta. É uma coisa a se prestar atenção, né? Por que no B está um pouco dando essa flag aqui amarelada, enquanto que no A e no C está ok? Que geralmente quando você tem problema de cobertura é um problema mais distribuído, né? Ainda mais no kit multiplex. Se fosse singleplex, talvez na hora de você juntar, não sei se vocês já fizeram na bancada amplificação separada, ou só fizeram multiplex. Já fizeram singleplex? Só multiplex. Já tem. Então, no singleplex você faz 2 pools. Então você amplificaria para cada pessoa, se fosse isso aqui singleplex. A amostra 1, eu faria uma amplificação do A, do B, do C, do DR, do DQ, do DP. Para a amostra 2 a mesma coisa, para 3 a mesma coisa. Na parte do pós-PCR, você ia fazer um pool dentro da amostra, então para cada pessoa eu ia juntar todos os amplicons e depois juntar todas as pessoas. Depois, obviamente, ligar os barcodes. Então aí talvez você poderia ter realmente algum tipo de problema. Olha, eu botei mais do A, do B, do C e do DR eu botei menos, e aí a cobertura mais baixa nesse gene. Mas isso aqui é interessante. Por que aqui está um pouco mais baixo? Não sei. Tá. Então, como é que a gente inspecionaria? O que ele está dizendo aqui para a gente, né? Ele está dando essa tipagem
E apesar de estar aqui marcando com mismatch, ele está dando full. Porque o mismatch, quando tem essa linhazinha laranja aqui, é que é um mismatch em região extrapolada. Então, esse aqui, provavelmente, o 40,175, é um alelo incompleto. Tá vendo esse laranjinho aqui? Na verdade, vocês já analisaram com a 3,50, dá a mesma coisa? Não analisando. Vocês fizeram com a 49? Deixa eu ver aqui. Ok. Eu troco aqui, eu consigo reanalisar. Então, deu a mesma tipagem, mesmo com a biblioteca mais nova. Tá? Então, vamos olhar nesse daqui. Como é que eu sei que esse alelo está incompleto? Tá? Por conta dessas regiões aqui em laranja. Tá? Para eu reportar um alelo novo para o IMGT, se é um alelo de classe 1, eu preciso ter apenas as sequências do exon 2 e 3. Isso aí é herança lá do Sanger. Não sei se vocês chegaram a fazer sequenciamento de Sanger por aí. Mas a gente só fazia os exons-chave, né? Mas no SSO também a gente tinha essa noção, né? Era mais os exons-chave, exon 2 e 3, o exon que forma lá a fenda. E aí o que ele está mostrando? Aqueles 3 mismatches que a gente está vendo aqui, ó, na região de amplicon e 1 na região de exon plus. Então ele está mostrando 0 aqui, quer dizer, não tem nenhum no exon-chave, nenhum no exon 2 e 3. Que está aqui, ó. Então aqui, o software, para facilitar a ele a fazer um alinhamento, o mapeamento das leituras, ele extrapola a sequência. Então isso aqui que está minúsculo com esse traço laranja, se vocês já souberem isso, vocês me falam que eu pulo, tá? Isso aqui não é a sequência oficial do MGT. A de cima é, a de baixo não. Então esse mismatch que ele está mostrando aqui, por exemplo, não é, na verdade, é um mismatch contra a sequência que ele extrapolou, mas não contra a sequência do MGT. Então, se não tivesse esse ruído aqui, é bom a gente investigar, eu poderia soltar 1501, 40, 175. Tá? Sem nenhum problema. Aí o que eu poderia fazer como contribuição para a comunidade é pegar essa sequência do 40, 175 e submeter para o IMGT, para que na próxima release lá do database ele possa completar essa sequência e aí acabar com esse problema de extrapolação. Tá? Se não tivesse aquele ruído em Exxon 2, você disse. A gente tem que entender o que está acontecendo aqui, né? Então, só uma dúvida, nessas posições de mismatch no B40-175, eu vi que a base ali na posição do mismatch, ela não tem cobertura. Então, como que a gente pode ter certeza que realmente é esse alelo? Aonde que você está falando? Aqui? Eu estou aqui no primeiro. Aonde que não tem cobertura? Aqui? Isso. Em todas as 3 posições de mismatch não tem cobertura, nesse caso aí, para o G. Então, por isso que ele está dizendo que é um mismatch. Qual é o que? Vamos lá. Imagina que não tem esse traço laranja aí. Imagina que essa aí é a sequência do B40 175. O que ele está me dizendo aqui? Explica para mim. Com as suas palavras, tranquilamente. Explica, vamos lá. O que ele está mostrando? O que é essa linha? É que eu não posso tirar o mouse aqui agora, senão vai sumir. Mas enfim, o que é isso aqui e o que é isso aqui? Você sabe a diferença do que está aqui para o que está aqui? Sim, em cima é a contig e embaixo são as sequências do MGT. Beleza. Então, por que ele está apontando um mismatch ali? O que ele esperava e o que ele encontrou? Tá, ele esperava um G, mas encontrou apenas C.
Ele esperava 6G para ser os dois alelos, porque você tem um par, e ele encontrou apenas citosinas. Aí, isso foi o que ele te deu. Olha, alinhando as leituras aqui, eu só encontrei citosina. Aí você, pô, será que é isso mesmo? Aí você vai ali e passa o mouse. Eu não confio, quero olhar. Aí você vê que tem 248 leituras ali na quarta linha do box ali, total, né? Das 248, só 3 tem uma adenina, 2 tem uma guanina, 2 tem uma timina e 241 tem citosina. Você está confiante que só tem citosina nessa posição? É o seu call para essa posição? Sim ou não? Sim? Legal. Outra coisa que você pode olhar é o phasing aqui, ó. Como é que está o phasing? Não sei se vocês costumam olhar isso, mas ele está olhando aqui a fase entre essas duas posições. Essa e essa aqui. Então, ó, para eu ficar mais confiante que isso aqui não é um artefato, algum problema, eu faço isso. Ó. Aí eu vejo que realmente eu tenho 2 padrões de leituras, porque são 2 alelos, 2 posições em heterozigose. Então eu tenho um padrão que tem uma guanina e uma deleção, que é esse aqui, ó, a guanina e a deleção, e um outro padrão que tem uma adenina e uma guanina. Então eles estão bem em fase. Sim. Se eu tivesse guaninas aqui, eu ia ter que ter uma fase daqui para cá e outra daqui para cá. Então, o que ele está me dizendo? Eu esperava uma heterozigose e encontrei uma homozigose. Você pode encontrar o contrário. Olha, eu esperava uma heterozigose e, de repente, eu encontro uma citosina aqui. Também é um SNP, também é uma variante de uma base. Então, aqui, se isso aqui não fosse uma sequência extrapolada, porque tá? Isso aqui não está lá no MGT, mas se não fosse, se fosse sequência completa, eu diria, olha, esse aqui é um B40 nil, onde o alelo mais novo, aí eu teria que ver aqui se trocaria o aminoácido ou não. Como está na terceira posição, talvez não. Mas, enfim, seria um B40 175 nil com uma troca de guanina para citosina no códon -1.3, ou na posição genômica, para ser mais exato, na posição genômica 72, gDNA. Deu para tu entender aí? Porque a gente está acostumado a observar o inverso. É homozigoto e vira heterozigoto. Esse é o contrário. É heterozigoto e fica homozigoto. Aí legal, ficou homozigoto, mas quem que... Aqui, no caso, era uma heterozigose, né? Mas quando é uma homozigose... Deixa eu ver o outro lá. A outra posição. Se tem algum... todos são heterozigoses. Mas o mais... Tem que tomar mais cuidado é quando é uma homozigose e vira uma heterozigose. Porque quando você tem CC para os dois alelos, né, e um vira G, você encontra um G, de quem que é essa guanina nova? Como é que eu faço para olhar, para saber de qual dos dois alelos é aquela variante? Pela fase. Eu vou vir aqui, viria aqui, olharia a fase daqui para cá e daqui para cá. Se eu tiver fase, eu vou saber de quem que é aquela base nova que ele encontrou. Foi? Certo. Beleza. Agora ficou mais claro. Entendeu o que ele está dizendo aqui, né? Isso aqui a gente tem que ter bem claro para saber que aqui é a resultante do alinhamento e aqui é o que ele esperava pelos alelos que ele chamou, né? Ele achou mais próximos. Agora, não é esse o problema, né? O que está acontecendo aqui, deixa eu esperar terminar, é esse ruído ali, bem no exon 2, né? Que está chamando a atenção. E aí tem umas situações bem peculiares aí do HLA. Os classe 1,
principalmente B e C, eles têm muita homologia. Então pode acontecer do software pegar leituras de um gene e colocar no outro. Então o DRB1 e DRB3 também. Eu não posso dizer com certeza que é esse o caso aqui, porque eu vou mostrar depois, não sei se vocês chegaram a fazer um blast dessas leituras. Sabe o que é o blast? A gente não sabe o que é o blast. Tranquilo. É bem importante, também não, eu não sou perito em blast, mas ele é bem importante, te ajuda a resolver muita coisa. Agora aqui que é o nosso problema, né? Que é onde o ruído está mais alto. E aqui o software ele sempre mostra bem isso daí. Então quando você tiver, digamos que você tem um ruído em bastante, ele fosse mais distribuído aqui, né? Sempre olhe os exons-chave. Começa sempre olhando pelo exon 2 ou 3 para investigar. Porque todos os alelos têm esses exons descritos. Ah, eu estou vendo ruído alto aqui no exon, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou olhar aqui, aí eu, poxa, tudo bem, mas tem vários alelos como esse que não está descrito nesse exon. Então olha sempre no exon-chave. Então, o que a gente faz para olhar, para investigar, né? Vamos tentar descobrir qual é a posição que deu o ruído mais alto aqui, 18%. Né? Se você segurar aqui, dá para ter uma ideia. Deve ser por aqui, né? 18%. Aí, sabe usar isso aqui? Não. Isso daqui é salvação para você entender muita coisa. Muita coisa. Tá? Quando ele está cinza, o que ele quer dizer aqui? Quando ele está cinza? Quando a leitura está cinza. Aqui tem uma base, né? Qual é a base nessa posição para essa leitura? Está ali, ó, na penúltima linha. Qual é a base? Adenina. Aqui é uma citosina. Aqui é uma adenina. Se a gente olhar lá em cima, está batendo tudo. Nas posições em homozigose, ele vai ficar cinza. Quando tem heterozigose, ou tem ruído, aqui no caso é homozigoto, né? Foi a resultante que ele encontrou. Quando tem heterozigose ou ruído, ele vai mostrar a base para você. E aí, ó, quando essa letra for minúscula, vamos lá, é diferente de quando ela é maiúscula. Ó, deixa eu pegar aqui uma outra, que eu peguei uma região. Por que aqui está minúsculo e aqui está maiúsculo? Ó? Não sabemos. Então, eu tô demorando para chegar lá, porque eu quero mostrar para vocês tudo que o software pode ajudar vocês a investigar, tá? Ó, aqui está maiúsculo porque ele considerou isso ruído. Tanto que, ó, ele deu homozigose. Mas tem um... Tudo que for ruído, ele vai marcar com a letra maiúscula e vai dizer qual que é o ruído. Tudo que for minúsculo é a base menos frequente, não é isso? Vamos lá, que eu não decoro nada. É a mais frequente. Olha lá, 129. Tá vendo aqui nessa posição? Ó? A guanina está minúsculo, que ela é a mais frequente. Então, o alelo mais bem representado tem guanina nessa posição. E a timina também aqui é a mais frequente. Tá vendo ali? Ela está vermelhinha. Ele não mostra o outro para não poluir, mas o outro está aqui, ó, é a adenina. Ó. Adenina aqui, adenina aqui. E você já começa a dar uma olhada. Olha só, tem leituras que a guanina está em fase com a timina e outras que a guanina está em fase com a adenina, tá vendo? Se eu fizer isso aqui, ó, você consegue já dar uma olhada ali, ó. Mas você pode ver que a maioria são guaninas com timinas. Tem algumas guaninas com adeninas, 10% do total ali, né, daquela fase. Beleza? Por que eu estou te mostrando isso? Porque é isso que vai te dar o pulo do gato.
vai te ajudar a investigar isso aqui. Elas. Eu vou mostrar o que efeito isso vai dar. Aí, ó, as guaninas foram lá para baixo. Ó. Aí você pode vê-las aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que é adenina, adenina, citosina está para cá, tem umas citosinas aqui. Aí vamos olhar aqui se eu peguei a melhor posição mesmo. É, aqui, ó, tá vendo que o ruído aqui, ó, tá bem alto, 16%? Tenta manter esse gráfico aqui, vocês sabem tirar e colocar ele aqui, né? Porque esse gráfico aí é teu guia. É o melhor produto do software esse gráfico. Se você olhar só esse gráfico e essa barra de fase, você resolve tudo. Você pode liberar ou não uma amostra. Tranquilamente, sem olhar mais nada. Depois que você pega ali aquele olhar clínico, né? Aí o que a gente faz? Que raio é isso aqui? Porque não é B15 nem B40-175, porque está maiúsculo, porque é mismatch, né? Por exemplo, aqui, ó, olha quantas guaninas tem, olha lá. 33 guaninas nessa posição. E o mais interessante é que, diferente dessa aqui, por exemplo, aqui o ruído, ele está em fase, ó. Ele tem um padrão. Então, esse tipo de ruído é que a gente tem que investigar com mais cuidado. Não é o ruído existe, mas é o ruído aleatório que você espera. Tanto que isso aqui é ruído, ó, né? Só que a frequência está bem baixa. Mas se você tiver um problema de cobertura, esse ruído pode aumentar um pouco. Quando você tem menos leituras, o erro aparece mais. Agora, esse ruído aqui, ele é aleatório, ele é mais aleatório. Diferente desse aqui que tem um padrão. Aí eu quero saber de onde pode estar vindo isso. Aí eu vou usar o BLAST. O BLAST é uma ferramenta de bioinformática que acho que é a mais importante, assim, é uma das mais citadas na literatura, onde você pega uma sequência de nucleotídeos e alinha e busca aquele padrão numa base de dados de alelos, de genes, como a do GeneBank, por exemplo. Então, que é lá no site do NCBI, que é aquele centro americano que faz a curadoria desses dados de genômica. Então, pensa em todos os genes e as variantes reportadas, tem tudo lá. Agora, como é que eu faço, por exemplo, para desenhar um primer? Quero desenhar um primer que vai amplificar o HLA-A. Eu pego a sequência desse primer, por exemplo, e jogo lá para ver se ele alinha no HLA-A e não alinha em outro lugar. Porque se ele alinha em outro lugar, ele vai amplificar coisa que eu não quero. Então, você dá um blast, que a gente fala. Você usa o blast para fazer o alinhamento, a busca de um padrão. Então, vamos buscar esse padrão lá no blast. E outra coisa, por que o software pegou essa leitura e alinhou aqui se tem esse monte de mismatch? Porque tem um monte de match também, tá vendo? Tudo isso cinza aqui. Tudo isso aqui bate com a sequência dos alelos. Então não dá para ele pegar tudo que tem mismatch e jogar fora, porque senão tu perde um alelo novo, por exemplo. Então aí é um jogo de você tem que encontrar um bom balanço entre essas duas variáveis. Quer dizer, tem leitura que o software vai descartar. Se vocês olharem aqui Rejected Reads, vocês vão ver que tem muita coisa aqui, ó, que o software não considerou, tá vendo? E aí, ó, tem caso que isso aqui é muito... Tudo isso aqui é leituras rejeitadas, tá? Mas ele também considerou essas aqui. Aí você que tem que investigar. Então você encontrou isso em nível elevado. Encontrou um padrão. Né? Tem algo que está se repetindo. Investiga. Aí como é que eu faço? Eu clico no botão direito. Eu poderia copiar essa sequência. Então, se eu venho aqui, Copy Sequence, ele vai copiar a sequência dessa leitura, do início ao fim. A, T, C, 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 C.
para você fazer o que você quiser. Você pode copiar o nome da leitura, e isso pode te ajudar, se você quiser ir lá no arquivo FastKill e olhar, que dá para abrir num bloco de notas normal, ou eu posso dar um blast direto. Isso ele vai pegar essa leitura e vai investigar. Quando eu clico, eu já fiz isso, mas vamos ver aqui se ele vai demorar, às vezes demora. Ele abre o navegador direto, não precisa de login. Vocês veem que eu não estou logado. E ele vai tentar encontrar uma sequência que seja mais parecida, que tenha o maior percentual de identidade, né, com aquela. Então eu pego aquela leitura e tento alinhar numa sequência que for submetida ao GeniBank, que já seja conhecida, descrita. E vocês veem, ó, que tem aqui um B54, que tem 100% de identidade, tá vendo? Mas ele foi submetido parcialmente, é um alelo que só tem a sequência parcial. Tem até, olha só, interessante, essa read, ela tem 100% de identidade, ou seja, não tem nenhum mismatch com um gene de... Eu nem sei o que é isso aqui, uma outra espécie. Pantroglodites. Não vou nem tentar, eu não sou biólogo. Então, vocês veem que tem o HLA, ele tem várias espécies, né? Tem genes, esses se chamariam homólogos, né? Em outras espécies. E essa leitura, ela também tem um homologia, ó, com os HLAs 6, ó. C03, ó, C07. Então é uma região que ela é muito conservada entre os HLAs B e C. Isso é um problema para a gente. Porque o software ele pega aquela leitura e fala, vou botar onde? Qual é uma das primeiras etapas do software? O seu barcode, ele separa as amostras, o Vinícius, da Jennifer, de outras pessoas, mas não separa os genes. Como é que ele faz isso? Dentro da própria pessoa, ali, os genes foram amplificados? Por homologia e por outros critérios. Então ele tenta pegar as leituras que são mais prováveis ser do HLA-A e bota numa caixinha. Do HLA-B, bota numa outra caixinha. Do C, numa outra caixinha. E assim vai. Mas olhando esses HLA-6 aqui, com 100% de identidade, porque você vai ver outros aqui, ó. Eu peguei uma outra leitura, essa daqui até que bateu todo mundo. Mas eu fiz uma outra busca, tá aqui nessa outra aba. No thanks. Que também deu 100%. Mas ele não trouxe, por exemplo, nenhum HLA-B, ó. Tá vendo? Só tem o HLA-C 0102. E aqui ele não mostra a tipagem. Tem um 0302. E olha que interessante. Qual é a tipagem do HLA-C dessa amostra aí? É um C03. Será, aí, a minha primeira suspeita seria, será que ele não pegou leituras que seriam mais bem alinhadas para o HLA-C e colocou no HLA-B? Pode ser. Pode ser que sim. A gente também tem a possibilidade de copiar a leitura. Lembra que eu cliquei com o botão direito lá, Copy Read Sequence, Copy Sequence, e colocar no blast do IMGT. Aqui eu já tenho o resultado. Vocês vão lá no site do IMGT, que aí ele vai procurar só HLA. Vou voltar aqui, ó. Primeira página do MGT. Conhece a página do MGT? A gente usa muito para fazer alinhamento. Tools. Isso. Tools. E aí aqui, o Blast é uma ferramenta. A diferença é que lá no GeniBank você pesquisa
para todas as sequências conhecidas. Aqui eu vou pesquisar só o HLA. Na verdade, eu tenho até outras opções. Eu clico aqui. Se for eu posso olhar no genômico, mas como eu peguei a pesquisa que eu fiz foi do genômico, eu vou pegar, na verdade, a região codificante. Lembra? Genômico inclui exon e intron. Eu acho que se eu botar genômico, ele só vai pegar alelos que têm a sequência genômica completa. E esse aqui, por exemplo, não tem. Sequência genômica seria todos os exons e introns. E também, de preferência, os UTRs. Esse só tem parcial codificante. É só os exons. 2, 3 e 4. Então, para eu ser mais abrangente, aqui tem KIR, ó. Então, IMGT, HLA, CDS. Vou botar só aqui. E aí aqui eu colo. Então, só colher a leitura. É que aqui às vezes demora um pouquinho. Ainda está fazendo. Essa aqui é a minha que eu tinha feito antes. E aí, olha que interessante. Com a leitura anterior, que é uma leitura diferente da que eu escolhi para vocês ali, ele já tinha dado um B5445, ó, com 100% de identidade. Então, essa leitura, ela não. E ele só deu base aqui. Depois aqui aparecem os 6. E os 6 que ele traz tem algum tipo de mismatch, não é 100%. Aí eu fiquei na dúvida. Mas aqui eu coloquei a sequência genômica apenas. E olhar codificante talvez seja o mais interessante. Porque aí já aparecem alguns HLA6 com 100% de match. Como foi aqui com vocês. Com identidade 100%. Então, pelo que eu já vi, se fosse um paciente, eu ia falar para vocês olharem com mais cuidado, porque paciente, vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida, como a gente lida com um paciente hematológico. Para fazer transplante, geralmente é um paciente com algum tipo de neoplasia. Um dos mecanismos de escape do tumor para o sistema imune é provocar alterações na HLA, certo? Então, por isso que quando tem amostra de paciente, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Uma das coisas que pode acontecer é perda de HLA. Você vai observar no paciente, às vezes esse gráfico aqui, começar, aquele segundo alelo começar a se distanciar. Você começa a ver uma perda do segundo alelo. Porque ele está com a doença bem ativa lá na medula, produzindo células com perda de HLA, aqueles clones, eles estão ficando mais presentes. Então, as células que ele gera não tem aquele HLA, aquele segundo HLA, e a quantidade delas está aumentando. E como a gente pega a amostra do sangue, a gente só consegue resolver isso geralmente com um suave bucal. Tá? Então, vamos ver aqui se ele já gerou o resultado. Não. Aqui às vezes demora um pouco. A gente vê do codificante. Mas, resumindo uma longa história, parece que essas leituras não eram para estar aí. O que eu fiz foi rodar num outro software, que é o Assign, e ele também deu aqui um padrão bem bizarro. Ele também mostrou aquelas leituras, mas ele está mais acostumado com leituras de captura, então não dá para confiar muito. Ele está mostrando também um ruído aqui mais elevado no Exon 2, ó. Aqui a gente vê o ruído por aqui. Enfim, não me ajudou muito. Eu gosto de usar também um outro software, mas a minha licença venceu, que é o HLA Twin. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar. Ele
ele funciona muito bem para as leituras para os dados gerados pelos kits da DGX. É uma boa segunda opinião de um especialista, funciona bem. Mas eu não tenho a licença dele aqui. Bem, aqui é apenas um update depois da gravação daquela conversa que vocês estão acompanhando aí no vídeo. Eu consegui fazer a reanálise daquela amostra, daquele HLA-B, da amostra por completo, né? Mas com foco principal no HLA-B, usando o software HLA Twin, que tem essa interface. E aqui o mesmo ID da amostra, e aqui os resultados que a gente obteve, né? Então, a gente observar aqui o HLA-B, ele está dando uma tipagem concordante com o que a gente encontrou lá, um B15, um HLA-B1501 com um B40-175. E aqui essa flag mostrando que é um alelo raro. E as flags que ele mostra é apenas um mismatch numa região intrônica. E se a gente olhar com mais detalhes aqui as métricas de qualidade, a gente vai observar que o único problema que ele encontrou aqui, que a gente poderia investigar com mais cuidado, seria no HLA-DRB1. Mas óbvio que a gente está pegando dados gerados por um kit e analisando em outro software, né? De um kit de um fabricante e analisando no software de outro fabricante. Então esse DRB1 teria que investigar com um pouco mais de cuidado o que aconteceu. Mas como o nosso foco aqui é o HLA-B, a gente pode observar que os resultados são muito satisfatórios, né? A gente consegue gerar a mesma tipagem, aquele ruído que apareceria aqui, provavelmente aqui no exon-chave, né? Está em 0%, então o software conseguiu filtrar bem aquelas leituras e assinalar para o HLA-C, ou enfim, não utilizar no alinhamento. Não sei aqui o que ele fez com maior profundidade, né? Ele não mostra. Mas chegou no resultado concordante, então talvez reforçando aí a ideia de que aquelas leituras seriam mais apropriadamente ou descartadas ou alinhadas no HLA-C, que aqui, lembrando, eram leituras que alinhavam com 100% de identidade com o HLA-C do grupo 03, e que é a tipagem aqui que a gente encontrou também nesse software. Se a gente der uma olhada aqui no alinhamento do HLA-B, a gente vai observar que é um dado de muito boa qualidade, né? Parece que foi realmente gerado para este software, né? Ele se comporta muito bem analisando dados desse kit. Inclusive a gente pode observar que a fase está completa, bem construída, como está lá no software, no NGS Engine. A gente tem boa cobertura nas duas contigs e nos dois alelos aqui que ele escolheu. Diferente do outro software, esse aqui ele vai mostrar a cobertura apenas nas regiões que estão caracterizadas pelo IMGT, na base de dados do IMGT, né? Então ele não usa a extrapolação ou a extensão da sequência, né, por extrapolação para fazer um alinhamento. Ele faz um alinhamento de novo, né, e depois o mapeamento, um realinhamento dessas leituras nos alelos que ele encontrou que seriam os mais próximos das duas sequências consenso determinadas aqui. Então, só para dar esse update, parece que o call de HLA B1501 com B40-175 parece ser o mais apropriado, inclusive com métricas de qualidade extremamente satisfatórias. Esse software ele é muito versátil. Então, vocês vão conseguir... Só tem que saber usar, né? Saber mexer. Não sei se vocês encontram aí, mas o HLA-A, por exemplo, nesse MX6 tem que ficar de olho. Às vezes aparecem umas leituras de HLA-Y. Esses ruidinhos é que aqui não está aparecendo. Mas só para assustar um pouco. Mais um pouco? Olha isso aqui, ó. Tá vendo o ruidinho ali, ó? Tá vendo um padrão? Como é que ele aparece? Deixa eu ver se tem um outro ainda mais... Olha esse aqui. Tá vermelho.
Muitíssimo. Olha ali. Uhum. Deixa eu até... Mas aí você descobriu que era do Y porque você jogou lá no Blast também. É isso aí. Como é que a gente faz? Entra lá. Não vou olhar no intron, né? Por favor, vou olhar no Exon, de preferência o Exon chave. Aí, ó. Vou clicar para mostrar as leituras. Legal. E já vou olhar mais ou menos onde está mais alto. Só segurar o mouse, né? 15, 15, 15%. Vou tentar olhar por aqui. E ver que tem um padrão. Olha, isso não é por acaso. Tudo em torno de 15%, tá vendo? Aí, ó. Se eu dou um sorte. Então o ruído está aqui, ó. A gente observar, é a adenina, está ali 14%, ó. E aqui a timina, e elas estão todas em fase, na mesma leitura. Então eu vou tentar pegar uma dessas aqui. E por que elas estão alinhadas aqui? Porque elas têm homologia. O resto tudo bate. Exceto aqui, nesse intron, ó. Então eu tento pegar uma leitura, não tipo essa daqui, tá vendo? Que tem um monte de corte, um monte de problema. Eu tento pegar uma que seja representativa, tá? Que se estenda mais, não vou pegar essa. Vou pegar uma dessas aqui, tá? Essa daqui tá acabando aqui. E dou o blast. Espero que ele não demore. E ele pode dar o blast comum mesmo. Olha lá, ó. HLAY. Era a opção. Que legal. Existe Sim. HLAY, J de Jennifer, V de Vinícius. Inclusive HLAJ foi tema de um resumo apresentado lá na ASH. Se Bem-vindo. lá no software eu inserir o locus Y, não vai aparecer alguma coisa? Não. Boa, vai. Essa é a ideia. Como é que eu limpo isso daqui? Eu já tentei, e às vezes funciona, às vezes não. Depende da quantidade de leituras. Colocar por padrão. Vim aqui e colocar o Y pelo menos aqui no detect. Sabe a diferença do detect para o analyze, né? Já tentei fazer isso. Às vezes resolve, às vezes não. A melhor maneira, ainda mais se você quer fazer para uma amostra, vocês sabem como é? Uhum. Fica aqui, né? E adiciona um locus. Como aqui eu tenho mais biblioteca, eu tenho mais opções. Aí tem que ver se vocês têm no software de vocês o biblioteca para HLAY. Não sei. Teria que clicar, dar uma olhada lá e ver se aparece aqui. Porque tem versões do software. Tem que ver se ele aparece aqui como opção. Ó. O meu tem várias, porque é uma versão mais completa. E ainda tem outros que eu não tenho. Então eu viria aqui, adicionar locus, HLAY. Aí ele vai resetar. Eu vou analisar novamente. Eu estou forçando ele a incluir o HLAY. Porque de padrão, ele pegou as leituras de HLAY e falou, olha, isso aqui parece mais ser do HLA-A. E, na verdade, ele nem considerou o Y, porque eu não coloquei ele aqui. Ele não consideraria mesmo, né? Ele Que nem ele não tá consideraria. Isso. Se eu chegar e tirar o... Desculpa te interromper. Se eu tirar, por exemplo, o HLA-B daqui e botar para cá, ele vai pegar provavelmente as leituras do HLA-B e vai alinhar todas no C. Aí vai dar um problemão no C. Você está dizendo para ele, olha, não considere o HLA-B como referência. Pega tudo que tem aí e tenta alinhar nesses genes. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende de quem está usando o software. Você tem que saber o que está fazendo. Então, ele te dá flexibilidade. Entendeu? Olha como é que ficou. E agora que você. Isso que eu ia perguntar, agora que você pôs para ele reanalisar, ele não aparece mais lá no A? Não, ó, não está aparecendo mais o ruído.
Agora, qual foi o problema que eu esqueci de mexer? Olha quantas leituras tem aqui. Ah, não. Pois é, é uma coisa que o software tem que mudar. Vou até interromper aqui. É muito escondido isso. Tem que ser num lugar mais... Tudo no mesmo lugar. Só para ficar... Eu alterei lá agora. Só para provar que funciona, né? Como ficou o padrão anterior. Ó, aqui deve ser a mesma coisa. Olha lá. Eu não sei se vocês encontram isso na HLA de vocês. É até uma mais dúvida. atenção. Hã? Oi? Vou prestar mais atenção, mas eu acho que não apareceu, não. É até interessante, porque o HLA-Y não vem com todos os genes, todos os HLAs, né? Ele tem ele é tipo um DRB345, ele vem com alguns DRB1. E o Y, eu ainda não tenho muita certeza, mas ele vem com 29, por exemplo, ou com 68, eu acho que é com 68. Com o 31, A31. E aí eu vejo essas tipagens com um ruído um pouquinho mais alto. Mas também vejo que acontece e não acontece. Não é uma coisa muito certa, muito segura. Cadê o HLY? Eu botei para reanalisar e ele não considerou. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo cancelar e forçar. Isso. Isso. Olha o A como é que ficou. Olha lá, ó. Olha. Aí você vem aqui, ó. Olha quantas leituras de HLA-Y tem, ó. 1172. É pouco, mas tem, né? É pouco, mas consegue atrapalhar bem. E às vezes, nesse caso aqui não, mas em outros kits às vezes dá até tipagem. Nossa. Consegue gerar tipagem. Que loucura. E aí é coisa que você ocupou espaço na tua flow cell ali desnecessário. Mas kit multiplex tem essas... Tudo que você potencializa, melhora na bancada, otimiza na bancada, você está empurrando o problema para análise. Pode ter certeza. O cara que está na análise vai ficar com todo o pepino ali para resolver. Aqui deve dar a mesma coisa. Às vezes isso acontece com DRB1 e DRB3 também. Eles são muito parecidos em algumas regiões, tá? Então, a homologia é uma característica do HLA que interfere na análise de dados de sequenciamento de nova geração. Vocês viram ali B e C, HLA-Y e HLA-A. Então, já deu para ver aqui que já resolveu. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Claro. Sobre os algoritmos. Que diferença entre eles? O algoritmo desse software, o Classic e o Cluster. O Cluster, ele é mais relativo. Então você pode diminuir aquele cutoff, mas ele vai olhar aquela posição e os vizinhos. Vamos ver se eu tenho um padrão, um cluster. Tem ideia um pouco do conceito de cluster? O que é um cluster na flow cell? Você tem uma leitura e você faz milhares de cópias à volta dela. Vários clones. Cria um cluster.
Aquele cluster é que gera o sinal. Então, o cluster aqui, esse cluster está aplicado ao cluster de posições em heterozigose vizinhas. Então, ele vai olhar qual é a porcentagem aqui entre as duas bases. 80-20. Legal, tem vários assim. Ah, mas todos os meus vizinhos são 60-40. Ele não vai pegar aquele 80-20. O cluster. Ele vai dar um question mark, ou ele vai dizer que é ruído. Porque todo mundo está 60-40. Por que aquele cara está 80-20? Vai dar uma quebra de fase. Agora, o Classic não. Se você botar aqui 20%, no... tudo que tiver de 20 para cima, ele vai chamar de heterozigoto. Não importa os vizinhos. E às vezes ele é interessante, tanto que você pode olhar que o DR, acho que ele vem padrão Classic. Porque o DR estava tendo muito problema no Exxon 2. Aquilo que vocês observaram, aqui está bonito, mas o de vocês estava dando uma queda ali, lembra? E o Classic pega melhor que o Cluster. Esse tipo de padrão. Então, pessoal, só para ilustrar um pouco aqui do que eu estou comentando, eu citei lá a diferença dos dois algoritmos e uma situação em que é interessante usar o algoritmo Classic, inclusive, é quando ele vem por padrão no software, né, para analisar as leituras do próprio kit da GenDX, né, para HLA-DRB1. E aqui é um caso, né, que eu estou mostrando o alinhamento dessas leituras aqui no Genome Browser. Aqui a visão do gene por completo. E aí, se a gente der um zoom aqui só na região de amplicon, o que eu estava me referindo ali é essa situação aqui, ó, onde a gente tem, parece que um desbalanço maior no início do Exon 2, principalmente quando tem DRB1s do grupo 04. Então, quando a gente usa, aqui eu estou usando a análise com o algoritmo Classic, o algoritmo de call de heterozigose Classic, e ele pegou muito bem aqui, está com X maiúsculo, né? Todas as posições em heterozigose, tudo ok, ele está marcando até um mismatch aqui no intro, mas não é o caso, pode até ser algo novo mesmo. Mas quando a gente usa geralmente o algoritmo cluster por padrão em todos os outros loss. E nesse a gente usa o Classic, porque quando a gente usa o cluster, é isso aqui que acontece. Então eu só reanalisei e ele deu dados insuficientes, porque ele não consegue pegar aquelas posições iniciais como a heterozigose. Ele fica na dúvida, porque ele olha as outras posições. Deixa eu botar aqui amplicon para ficar igual ao outro. Ele olha as outras posições e vê uma proporção maior, está aqui 35, 65, e aqui ele vai olhando, parece mais um 80-20, e isso começa a cair demais. Aqui já está muito menor. Então ele fica na dúvida e coloca um ponto de interrogação, esse question mark, para essas posições, justamente por esse fenômeno aqui, que é um artefato desse protocolo de bancada, né? Esse desbalanço aqui no início do Exon 2. Então aqui o algoritmo Classic, que foi o que eu usei aqui em cima, funciona melhor do que o cluster, que foi o que eu tentei aqui embaixo. Então só para ilustrar o que eu estou mencionando aqui no vídeo, anteriormente a isso. Entendeu um pouco a diferença? Eu só sei até aí, porque, óbvio, o algoritmo eles não vão... Mas é mais isso. Se você quiser olhar a posição absoluta, que é o que eu estou fazendo aqui, para ver se ele pega, eu olho o Classic. Mas na maioria dos casos, o melhor é o cluster, porque o que você quer é o cluster. Você quer observar um padrão, porque aquilo é formado por uma read. E diferente do Sanger, onde você olha o pico e você não sabe a relação entre esses picos de heterozigose, quem está com quem, no NGS você tem uma leitura que vai de uma posição até a outra, pelo menos em distâncias mais curtas. Então você quer olhar essa relação, até mesmo para descartar um terceiro padrão, como a gente viu, de contaminação.
Uhum. Então, geralmente, o cluster é o mais indicado. Mas o Classic está aí para investigar, para você olhar alguns casos. Eu falo Interessante. demais. Se vocês não me interromperem, enfim, eu falo pra caramba disso aqui. Aqui é praticamente tudo novidade para nós, hein? Muitas Bombardeando vocês ferramentinhas com muito. escondidas aí. Isso aqui, esse filtro é muito bom. Vocês estão lá com 32 amostras. Deixa eu ver como é que ficaram os meus decays aqui. Aí você vê todos os decays. Eu quero ver todo mundo que tem mismatch. Especial, produto na placa. Quem Foi tá. Quem vai fazer a segunda análise, né? Vou ver aqui só o problema, só tudo que deu problema. Tudo que tem mismatch só em Exxon. Ufa, não tem nada. Só em Intron. Entendeu? Então, vocês podem. Esse desbalanço que você viu ali em DQ aparece bastante para gente. Geralmente é DQ5, geralmente ele aparece como homozigoto para DQ5, mas ele tem um alelo que está mais lá embaixo, que é ou um DQ2 ou um DQ7. Acontece muito. Essa aqui é uma placa de um outro laboratório. Olha os DQs como é que estão ficando também, né? Tem alguns desbalanços. É interessante vocês reportarem. E aí, como é que vocês resolvem quando tem essa situação aí? Um DQ 0652. Como é que vocês resolvem quando tem essa situação de estar o segundo alelo ali para baixo? Geralmente a gente vê pela associação com o DR, que é mais comum. É que para a gente tem aparecido muito homozigoto, que não está associado ao DR. Você tem algum aí no software aberto nesse computador para mostrar? Que eu te mostro como é que dá para reanalisar. E tentar chegar no segundo call. Ou vocês me mandam. Me manda ali por Eu e-mail. mando, para Por você dar uma olhada. exemplo, o que vocês podem fazer? Se vocês conseguirem aí. Porque aí você vai pela associação, mas você não acha a tipagem aqui. Olha isso como é que ficou. Não, eu baixando ali o cutoff dele, eu consigo Então você sabe fazer achar. isso, né? Sabe vir Sim. aqui. Então, beleza. Ótimo. É isso aí, porque esse software, posso dizer que é quase que o único que tem isso. Os outros são mais travados. São mais travados. Eu acho que no TSV você também consegue mexer. Você consegue também alterar. Mas não é tão fácil assim. Você consegue alterar o cutoff do segundo alelo. Consegue. Você A pode gente criar tem um protocolo. Oi? a gente resolve assim, geralmente, Não, com mas aí esse software, né? vale a pena vocês mexerem nisso aqui. Por exemplo, esse, está aqui só no Tricom. Aqui, se a gente observar, está dando um monte de mismatch no intro. E olha a diferença disso aqui para isso aqui, por exemplo. Está bem pequeno, mas aqui é o xão e aqui o xzinho, né? Aqui ele considerou ruído e aqui ele considerou heterozigoto pouco representado, né? Ele está bem próximo. Né? Mas vamos nos preocupar aqui com os exons, né? Será que é um alelo novo isso aqui? Poxa, bem difícil. Dá para ver que tem um monte de problema. Olha só. Onde que ele está dizendo que é novo? Que é um mismatch aqui e aqui. Só por esse padrão você já consegue ver que tem uma segunda coisa aqui que ele pegou como heterozigoto e aqui não. Sim. Então esse gráfico ele te dá essa dica assim. A diferença é que está 90-10 aqui. Desculpa, foi bem rápido. Tá? Olha ali, 90%, 10%. Tá vendo a proporção? Aqui, 90%, 9%. E aqui está 90-10. Então, não sei porquê,
Mas ele acabou dizendo, não, isso aqui é um ruído alto, isso daqui é uma heterozigose desbalanceada. Bom, se vocês sabem mexer lá no cutoff, alteraria aquele cutoff, e aí você usa o desequilíbrio de ligação, né, entre DR e DQ para fechar a tipagem, para confirmar. Mas essa é uma ferramenta bem legal. E aí você pode vir, poxa, tem um monte de problema no intron. Vamos fazer o seguinte, vamos só olhar os exons. Clica aqui, ó. Olha só os exons e aí já vai descartar todos os introns. Eu posso diminuir aqui, posso alterar também o algoritmo. Vamos ver se ele consegue fechar. O problema não é só quando você tem o desbalanço. O problema é quando esse desbalanço acaba diminuindo essa métrica aqui, ó, que é o delta signal to noise. Quando você tem um desbalanço, mas você ainda tem uma distância boa entre o menos representado e o ruído, tranquilo. O problema é quando você tem o desbalanço e o ruído está elevado, ou esse desbalanço é tão severo que fica muito próximo do ruído. Aí você não vê um padrão claro separando o sinal do ruído. Entende? Esse é o problema. Se você tem uma distância boa, você ainda consegue liberar. Ó, olha esse aqui. Isso daqui, será que isso aqui é um homozigoto? Olha só. Sim. Pouco provável. Sim. Caramba, deu quase um dropout, tá vendo? Olha, eu nem tinha olhado. Para mim, eu até dei essa sugestão. Esse gráfico aqui tinha que ter uma aba só para você olhar todos esses gráficos. Você vê esse padrão aqui, ó. Deixa eu ir lá. Enquanto ele está realinhando aqui. Quando você olha esse padrão aqui, é muito diferente disso aqui, ó. Olha aqui. Agora, será que isso daqui provavelmente é alguma outra coisa? Vamos olhar o DR para ter uma ideia, ter uma dica. E aí vocês devem ser melhor 384, 895. Melhor que eu nessa. Ó, É, que 48 é é que tá 32. 3.2, né? Foi embora esse 3.2, não apareceu. Será que a gente consegue recuperar ele aqui? Aqui está muito próximo, né? No Exxon 3, ainda está um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Nossa, está muito ruim. Mas tem uma coisa aqui em 4%. E se vocês olharem, olha, só fica vermelho aqui na região de intro, né? De amplicon, tá tudo lá bonitão. Tem que ter maior cuidado. Qual a diferença? Não é isso aqui não. Na verdade, eu geralmente eu mexo no. Eu mexi no lugar errado. É aqui, ó. Ah, tá. Então tá certo. Então tô Daquele certo. lado de baixo eu também mexi errado. Tá vendo? É que esse aqui. Esse aqui, você sabe o que é isso aqui? Nível de leituras, cobertura? É. Então aqui está 20. Se tiver 19, ele vai desprezar aquele call. Você pode diminuir isso aqui e aí ele vai começar a incluir aquelas regiões que a cobertura estiver muito baixa. Aqui está 20. Você pode subir, pode diminuir, enfim. Legal. Tanto que aquele que eu reanalisei vai dar o mesmo problema, porque eu mexi no lugar errado. Na verdade, até piorou. Então vamos lá. Vamos botar Core Plus. Vamos tentar olhar só o Exxon 2.
Ver se ele consegue pegar um padrão ali. Eu vou tentar analisar com o Classic lá, esse aqui, ó. Ele não pegou o segundo alelo. É porque está muito próximo, né? Ele está achando como ruído ainda. Apesar de eu ter colocado no cluster 4%. Então, geralmente o cluster é o mais indicado. Mas o Classic está aí para investigar, para você olhar alguns casos. Aqui ele não pegou também. Se isso estivesse um pouco mais alto, ele pegava. Mas é porque o noise está 5 e mesmo assim ele não pegou. Não vai pegar, está muito ruim. E aí, pessoal, só para dar prosseguimento aí no que vocês estão acompanhando no vídeo, eu estou mostrando aqui mais uma vez aquela mesma amostra, né, com foco aqui no HLA-DQB1. E como eu tinha mostrado, nós colocamos lá no vídeo, a gente estava com uma suspeita se isso aqui era um homozigoto ou um desbalanço muito severo. Então, por esse gráfico aqui, a gente já tem uma ideia que temos ali um segundo padrão, né? Um provável segundo alelo muito pouco representado. Então, eu estava lá tentando, com as meninas, né? Tentando reanalisar essa amostra e faltou eu alterar um outro padrão, um outro setup, uma outra configuração aqui importante no vídeo, mas eu não consegui identificar o segundo alelo modificando apenas esse padrão, que só para lembrar, ele fica em 20, que é uma configuração que mostra, olha, até onde eu, software, devo considerar ali um segundo alelo. Até na proporção aqui mais ou menos de 20% é o padrão. Então, no vídeo, eu abaixo isso aqui bastante, lá para 4 ou 3, né? Na conversa que eu estava tendo com elas. E não funciona, porque mexendo só aqui não é suficiente. Eu também preciso alterar esse valor, que é o valor de cutoff de ruído, de noise. Então, se eu não alterar esse valor, que é onde o software vai considerar, olha, desse valor para baixo é tudo ruído. Então, se eu estou tentando pegar um segundo alelo que está ali em torno de 3, 4% e eu boto meu cutoff de ruído em 14%, ele vai considerar aquilo ruído, de qualquer maneira. Então, para eu conseguir chegar num segundo call, eu precisei baixar isso aqui para 2. E aí, fazendo isso, eu dei o OK, né? Só selecionei os axons, foi o que eu fiz aqui nessa track. E aí, eu consegui chegar no segundo alelo, que é esse DQ0301, que ele acabou sendo muito pouco amplificado, mas o software consegue pegar ele aqui. Eu vou tentar mostrar só os axons aqui para vocês. Ele consegue pegar aqui um padrão nessa região, tá? Talvez perdendo uma base ou outra, enfim, claro que isso aqui não é confiável, não é para a gente soltar esse resultado, mas só para a gente ter uma ideia de como a gente pode alterar esses valores, essas configurações do software, para conseguir tentar detectar um segundo alelo que seja pouco representado, no caso de um desbalanço aí muito severo. Tá? Então, um provável segundo alelo seria esse DQ0301. Tá bom? Então, só para confirmar aqui e passar para vocês aquela outra alteração, relembrando, não adianta eu mexer apenas nessa configuração do cutoff de segundo alelo se eu alterar esse valor para um valor que esteja abaixo desse daqui, por exemplo. Se eu colocar aqui 12, eu tenho que vir aqui e dizer, olha, então considere tudo que é ruído pelo menos de 11 para baixo. Então, nesse caso aqui, eu tive que ser bem mais agressivo, trabalhar com 3 e 2. No DP 2495. Isso. A nossa dúvida nessa amostra é que ele está dando uma ambiguidade e a gente queria entender nos casos que o genótipo alternativo tem mismatch. Deixa eu ver aqui.
Ele está dando um mismatch no alternativo 651. um mismatch e um intron, né? E aí, vocês vão descartar essa possibilidade por causa de um mismatch e um intron? Então, isso que a gente... Eu não descartaria, não. Ele está Por dando um quê? mismatch aqui. Por que essa ambiguidade foi gerada? Sabe dizer? Vamos lá. Por que essa ambiguidade de tipagem foi gerada? Vou mostrar um negócio aqui bem legal da gente ver. Quer ver? Olha só. Aqui não tem mais a opção aqui. A gente muda às vezes de lugar. Amplicon. Então o que importa para a gente está aqui, né? Por que essa ambiguidade foi gerada? Que acontece muito em DP, tá? E acontece muito aqui, ó. Nessa região. O que é isso aqui? Por que aqui está com outra cor que é aqui? Quebra de fase. É. E o que quer dizer uma quebra de fase? Isso é muito importante saber. É muito importante ter essa clareza no conceito. Você viu a única sequência que segue as duas fases para diferenciar. Eu não estou te ouvindo. Fala. Desculpa. Um pouco mais baixo. É porque ele não conseguiu ler o tamanho de sequência suficiente para definir o que é de uma parte e o que é de outra. O que é de um alelo e o que é do outro, né? É. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar aqui. Mas isso é por causa da técnica, né? Que a gente usa fragmentos pequenos. É isso aí mesmo, seu conceito está certo. Mas eu sou visual, né? Então pensa que você tem isso aqui, ó, tá? Então eu sei que aqui tem uma sequência que é essa cor preta e a outra que é vermelha. Aí pensa que é isso aqui, né? Uma contig 1 e uma contig 2. E aqui seria o meu exon 2, que está aqui com a fase feita, tá? Quando tem a quebra de fase, eu não sei se isso é assim ou se é assim. Tá? Então, se for assim, é uma coisa totalmente diferente lá no meu cromossomo do que se for assim. É outra proteína. Então eu sei a sequência. E aqui no meio eu também sei, tá? Aqui eu sei qual é a sequência, aqui é tudo homozigoto. E a homozigose é o problema aqui. Você vê que onde tem bastante heterozigose próxima, eu vou fazendo fase. Porque a fase é construída de uma para uma. Então, estou aqui. Quando no IMGT, então digamos que isso aqui é o 0401 e o 1401. Mas se eu tenho uma quebra de fase, eu não tenho certeza, tá? Se isso é isso ou isso. Só que acontece que, às vezes, eu não tenho a possibilidade trans no IMGT. Ninguém descreveu um alelo com esse giro na contig. Então eu solto full. Mas eu tenho que ter essa consciência, que se tem uma quebra de fase, eu não posso garantir que eu tenho as duas contigs separadas, isoladas. Por isso que quando eu tenho uma quebra de fase, eu não posso soltar um alelo novo. Entendeu? Ainda que eu não tenha o trans, porque eu não separei os dois alelos, as duas sequências por completo. O problema é que no DP tem muitos alelos formados por isso. O exon 2 deles é igual, e aí tem uma recombinação aqui, ele muda. E aí dá esse monte de ambiguidade de fase, que gera ou não, nesse caso gerou, uma ambiguidade de tipagem. Então eu tenho um alelo, e aí, ó, presta atenção. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Presta atenção aqui, ó, na posição. Aqui, o A, o C, o C, o T e o T estão para cima.
Aí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Quando eu clico, ver se ele vai trocar. Olha lá. Viu que ele inverteu as bases? A única diferença é aí. Aí, ó, se eu vier aqui no Exxon 2, tá vendo aqui onde eu tô? Aqui em cima? Tô apontando com o dedo, não adianta, né? Aqui em cima no Exxon 2, eles são... Deixa eu voltar aqui. Ó, CTTTGG, tá? Eu acho que isso não vai trocar. Vai ficar o mesmo alelo em cima. Porque justamente é ali no meio que teve o flip. Tá? Então, a sua dúvida era outra, né? Então, por que foi gerada essa ambiguidade? Por causa disso. Aí eu acho muita extrapolação, muita assim, não, eu vou tirar esse par que é gerado por um giro aqui nessa região, provavelmente. Eu vou tirar ele por causa de um mismatch no intron. Eu não faria isso de jeito nenhum. Entendeu? Tanto que o software está te dando ali, eu reportaria. Tranquilamente. E aí você pode tentar soltar como NMDP, que seria o ideal, e acho que o NMDP já está fazendo esses códigos para o DP, que são, a gente chamava de crosscode, né? Que tem mais de um grupo alélico. E pronto, entendeu? Liberaria isso. Deixa eu ver aqui. Se eu botar aqui no Optimize, ele vai soltar como P. E aqui a gente já tem a certeza que, que não tem troca no Exxon 2, porque é do mesmo grupo P, né? Então o giro é depois do Exxon 3, do Intron 2 para o Exxon 3 em diante. Então, eu não faria isso. Aí é uma coisa que vocês têm que ver no laboratório, mas eu acho que vale a pena. O DP é muito comum, vai acontecer muito, como foi colocado aí a questão da limitação da técnica. E aí, legal, vamos ver lá por que teve a quebra de fase. Como é que é a distância disso para isso aqui? Eu consigo... Vocês conhecem esse painel aqui do lado? É escondido, né? Mas é muito bom. Muito bom. A cara da Jennifer foi ótima. Então, aqui ele está te mostrando, ó, todas as posições em heterozigose e a contagem de base, enfim, tudo que ele achou, todas as homozigoses, e aqui, tudo que teve fase, ele traz as quebras de fase para cima, ó. Na posição, ó, 4881, ele encontrou guanina com adenina, e a distância é disso até isso, tá? Então eu teria que subtrair aqui, vai dar umas 500 bases, mais ou menos. Né? Vai dar umas 500 bases. Lembra daquele... Aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Ele até tem algumas leituras que vão dessa posição até essa posição aqui, ó. É isso aqui, ó. Mas ele tem muito de uma leitura e quase nada do outro padrão. Então ele não confia. E aí ele te dá a quebra de fase. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É que vai ser difícil encontrar porque tem muito fim de leitura aqui, mas seria do pretinho pro vermelhinho, eu acho, né? Só uma, né? A maioria seria, na verdade, da adenina para a citosina, que são as mais frequentes. A citosina é o vermelho, na verdade, aqui, e a adenina. Então, a distância é grande. Limitação da técnica. Como é que resolve isso? Ou você sequenciar separado, mas não vejo nenhum kit que tenha um primer específico para um alelo, ou long reads, nanopore ou PacBio.
Então, quando vocês virem alguma coisa aí de nanopor, minion, vale a pena. Vou pegar aqui umas ambiguidades de DP, eu quero ver se esse negócio resolve mesmo. E resolve mesmo. Resolve. Muitas dessas quebras de fase, tá vendo? Então, esse quadrinho aqui, ó, dá para investigar também. Se vocês quiserem olhar, fica aqui bem escondido até. Tem uma ferramenta aqui poderosa e o negócio está escondido. Mas é por isso que tem essa ambiguidade, e por ser uma ambiguidade desse giro, eu não descartaria. Tá? Porque a quebra de fase indica que eu posso ter as duas possibilidades. Então eu não posso cravar que é um 0401 com 1401. Se tem outra dúvida, Jennifer, pessoal, vocês, alguma outra coisa que vocês querem olhar aqui? Considerar mais fixo? Sim, eu entendi aqui. Desculpa. O quê? Vinícius, a gente queria saber se a gente consegue aumentar o número de reads para um determinado lote. Ou para a amostra Para a inteira. amostra inteira, sim. Como que a gente faz isso? Para um determinado locus, não. Para a amostra inteira, sim. Aqui, ó. Arquivo. Mas aí a gente só consegue, tipo, muda para todo mundo, né? Aumenta o número de reads para todo mundo, para todas as amostras. Sim e não. Como é que eu faria isso aqui? Eu vou te mostrar. Sim, se você alterar lá e iniciar um novo projeto e rodar todo mundo, toda nova análise ela vai buscar os parâmetros que você altera aqui. Por exemplo, aqui está 146 mil. Se eu alterar lá para 100 mil e reanalisar aqui, ele só vai analisar 100 mil leituras. Então eu tenho que alterar e rodar. Voltar. Para ele Reanalisar. considerar as próximas placas. Então pensa que aqui eu tenho as regrinhas. Então eu boto para analisar. Ele tem 100 amostras para analisar. Ele está analisando a 1. Qual é a regrinha? Vai analisar. 2. Qual é a regra? Analisa. Se você alterar nesse meio termo, quando vier para 3, ele, opa, a regra agora é essa. A 3 ele vai analisar com aquela regra. É diferente. Não é claro. Isso não é claro no software. Qual é o protocolo? Enfim, claro, você olha aqui e você vê o que ele fez, né? Então aqui ele analisou tudo. Então aqui é o total e aqui o que ele aproveitou. 146 mil, 124 mil. Não dá para analisar. Aqui não dá para aumentar porque eu já estou com o padrão de analisar tudo. Aqui, né? Se eu botar 100 mil e reanalisar, ele só vai analisar 100 mil. Nesses que são MX, multiplex, 6 ou 11, se você não está tendo uma cobertura assim de 500 mil, 400 mil, 300 mil, deixa logo ele analisar com tudo. Vai lá e não limita. E não limita. Não limita. Eu faço assim. É porque tem casos que você vai trabalhar com um single. Deixa eu ver se tem uma corrida aqui. A gente tem single. Tipo, deixa eu ver se tem aqui um loco, aqui 2 loss, ó. Olha isso. Eu analisei só com 100 mil, tá? Eu limitei. Olha a cobertura, 1.500. A menor cobertura. Isso aqui é cavalar, não precisa disso. Tá vendo? Mesmo assim tá com ruidinho ali, ó. Olha só onde que é o ruído. Tá vendo? No mesmo lugar que vocês encontraram. Só que ele ainda está em níveis mais controlados, por quê? A cobertura está muito boa. Então, acho que é isso que a gente tinha pensado aquele dia, né? De aumentar o número de leituras para ver se melhorar o alguma coisa. se todas as suas corridas estão nesse padrão, que vocês me mandaram essas 4 amostras em termos de número de leituras, tipo 24 mil, isso é muito pouco. Mas a tipagem saiu, ó.
Mas se não tiver nada assim... Ou então, se vocês quiserem, tem caso que fica muito alto. Bota aqui assim para 200 mil, ó. Já tá assim. E vocês acham que precisa aumentar mais? Você está vendo alguns casos. Se você tiver uma amostra que você fala, poxa, essa aqui eu quero olhar com muito cuidado, é um alelo novo, é um paciente, você vem aqui, desmarca, ok, vai aqui e reanalisa. Por exemplo, ó, vamos lá. Uma que passou de 100 mil. Essa aqui mesmo, ó. 92 mil. Eu venho aqui, vamos botar aqui 30 mil. Ele vai ler 30 mil e vai parar. Entendeu? Mas as outras continuam. Então você altera e roda. Então todos aqueles trabalhos, aqueles jobs que ele tem ali pendentes, cada vez que ele pegar um para analisar, ele vai procurar o padrão que você determinou ali e vai analisar. Tem outros softwares que você cria um protocolo, quando você dá o play, ele pega aquele protocolo, já assinala para todo mundo, e ainda que você vá lá e altere, ele já pegou aquilo como e já gravou para aquela amostra. Tipo aqui, ó, 30 mil. Esse software funciona assim. Muito obrigada. Entendeu? E aí não vale a pena por uma placa ali de 32, 64, 96, você botar. Se a tua cobertura foi boa, a tua clusterização, não vale a pena você botar para analisar muita coisa, muita leitura. Porque vai demorar mais, vai ficar mais pesado o teu projeto, enfim, e não é necessário. Em alguns casos pode ser, e outros não. Mas olha como é que já ficou vermelho, ó. Não estava nada vermelho para essa amostra. E olha o ruído. Como é que subiu. O ruído subiu. Mas olha isso aqui, ó. Tá aceitável. Olha como é que nem sempre... E o ruído também está aceitável, né? Mas ele subiu. Tá vendo que ele não está mais ali embaixo? Ele está bem para cima. Mas está muito controlado. O único problema é isso aqui, ó. Muita quebra de fase. E a cobertura está menor. Certo?